As inteligências artificiais estão cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, seja no mercado de trabalho, no vídeo engraçadinho que você viu hoje de manhã ou naqueles cursos que os anunciantes do YouTube insistem em te vender. Mas você sabe o que realmente é uma IA? Neste vídeo, eu e meus colegas vamos discutir um pouco sobre a inteligência artificial, quais são os desafios para a sua regulamentação e quais os futuros cenários em um futuro onde a inteligência artificial fará cada vez mais parte do dia a dia da humanidade. A inteligência artificial pode ser definida como um ramo das ciências da computação, que busca construir mecanismos físicos ou digitais que simulem a capacidade humana de pensar e de tomar decisões. Esses sistemas se alimentam basicamente de dados, aprendem com eles e vão se ajustando a cada entrada de novos dados. Tá, mas espera aí, o que são esses dados? Dado é toda informação colocada dentro de um sistema. Podem ser informações sobre um mundo, um país, uma empresa ou sobre você. Suas informações pessoais para fazer o cadastro em um site, o que você gosta de ver em uma plataforma de rede social ou o que você conversa e o que você produz com uma inteligência artificial. Essas informações são coletadas, armazenadas e, na maioria das vezes, vendidas para empresas que transformam esses dados em um cupom de desconto para um produto que você estava pensando em comprar há muito tempo. As IAs que conhecemos hoje são conhecidas como inteligência artificial estreita ou inteligência artificial fraca. Elas só conseguem realizar tarefas específicas além de não raciocinarem por si mesmas, exigindo qualquer tipo de comando ou intervenção humana para executarem uma ação. Algumas aplicações que já vemos nas ANIs no nosso dia a dia são assistentes virtuais como a Alexa ou a Siri, sistemas de recomendação de músicas, séries e filmes como Amazon, Spotify ou Netflix, aplicativos de trânsito e mapeamento, robôs de atendimento ao cliente, ferramentas de auxílio para ideias, estudos, geração de imagem ou até mesmo nas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo O hoje. primeiro conflito armado que a gente tem é a inteligência artificial sendo utilizada em larga escala. A ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã atingiu só no primeiro dia um total de 1.000 alvos. E todos esses 1.000 pontos foram fornecidos por um sistema de IA. A inteligência artificial teve um papel absolutamente central aqui. As inteligências artificiais operam com um grande conjunto de informações, estruturadas no modo de pensar humano, ou seja, na nossa capacidade de aprender, raciocinar e tomar decisões, só que milhares de vezes mais rápido e capaz de processar ainda mais informações do que qualquer um de nós. Com o auxílio dela, uma atividade que poderia demorar a semana inteira para ser finalizada pode ser realizada em algumas horas, modificando a maneira como nos relacionamos com o tempo e execução de tarefas do dia a dia. Mas vamos entrar numa pergunta um pouquinho mais profunda. Será que há limite para o desenvolvimento das IAs? Se as ANIs precisam de um cérebro humano por trás para executar tarefas, as AGIs não precisam mais, tendo um nível cognitivo de raciocínio e aprendizado similar ao nosso. Mas ela ainda é um conceito hipotético e abstrato, sendo um grande objetivo da ciência e da computação. Além delas, há também a superinteligência artificial, que é ainda mais teórica do que a AGI. Ela tem como propósito ultrapassar seus sistemas e ser ainda mais avançada do que o cérebro humano, capaz de resolver problemas que estão além das nossas capacidades, como encontrar tratamentos para doenças incuráveis. A busca pela AGI é um dos principais pontos de disputa atualmente, parecido com o que ocorreu na década de 60 com a corrida espacial, mas dessa vez são empresas estadunidenses e chinesas que estão disputando quem será a primeira a controlar essa nova tecnologia, que pode revolucionar para sempre a maneira como vivemos, para bem ou para o mal. Alguns dos perfis de empresas estadunidenses que Mariana comentou que podemos destacar para compará-los são a Palantir e a Anthropic. Começando com a Palantir, nós podemos ver que ela defende que a manutenção do poder agora será feita por IAs e não mais por armas nucleares. Ou seja, a superioridade bélica de uma potência agora se concentrará na eficácia dos seus sistemas de IA. Eles também sustentam que o zelo tem que ser o líder dessa transformação tecnológica. E, como se é esperado com esse tipo de posicionamento, a Palantir se referiu a grupos políticos como o Make America Great Again e também diz que o Vale do Silício tem a obrigação moral de apoiar os Estados Unidos. Eles também argumentam que apenas hard power sustenta paz e estabilidade, e que soft power agora não consegue manter mais isso. Eles acreditam também que a indústria precisa investir mais em sistemas de vigilância e defesa, seguindo o seu exemplo. Atualmente,
atualmente, por conta dessa postura, eles são muito criticados, tendo seu manifesto visto de uma forma muito negativa e muitas vezes sendo comparados a tecnofascistas. Agora, já a Anthropic possui uma posição bem diferente por parte dele. Eles possuem uma abordagem muito mais preventiva em relação ao desenvolvimento de IA. Eles destacam os impactos e os riscos do desenvolvimento desses sistemas, além da disrupção social causadas pelas disputas entre países e empresas nessa corrida de desenvolvimento de IA. Eles focam em pesquisas de agis ou frontier models, dando um total de 3 possibilidades para a evolução dessa tecnologia. A primeira é uma visão bem otimista, onde o desenvolvimento das IAs não precisará ser desacelerado ou interrompido, pois está tudo ok. Agora, no caso intermediário, é necessário certa intervenção e certo controle, porém, não precisará ser interrompido o processo de desenvolvimento. Agora, já na visão pessimista, o desenvolvimento precisa ou ser completamente desacelerado ou precisa ser interrompido para, no ocasionamento pior. Eles comentam sobre as leis de escala e justamente essas leis de escala são a principal fonte dessa visão pessimista devido ao fato de quanto mais dados e infraestruturas uma IA tiver, mais rápido será o seu desenvolvimento. E com isso, eles comentam sobre os comportamentos preocupantes que IAs já apresentaram no decorrer dessa corrida tecnológica. O Grok é um ótimo exemplo disso que podemos analisar. E eles afirmam que somente desenvolverão modelos com essas capacidades, caso os padrões de segurança sejam atendidos devidamente. Visto que estamos nesse contexto de corrida tecnológica entre duas potências, no caso Estados Unidos e China, protagonizados por uma empresa de cada lado, OpenAI e DeepSeek, é importante dar um pouco mais de informações sobre o que está acontecendo. No caso do Zillow e OpenAI, eles sempre estiveram no topo por bastante tempo, porém agora eles estão tentando se manter, pois a China, com a sua DeepSeek, revolucionou o mercado com open source em seu modelo. Antes, com o Zillow possuindo grandes controles do mercado, eles agora têm uma concorrência. E eles, com isso, eles foram forçados a mudar de postura, visto que a China se tornou uma concorrente à altura, esta é apenas uma fração do preço em comparação à OpenAI, forçando os mesmos a mudar de postura e acompanhar os modelos abertos da China. Com isso, é importante também destacarmos um dos núcleos dessa competição, que são os semicondutores. Eles são necessários para eles têm necessidade de chips avançados para a sua produção, com eles também sendo essenciais para a criação dos data centers e das IAs que a gente tem hoje em dia. Visto que a China também terá essa mesma necessidade que os Estados Unidos têm, eles estão enfrentando um problema a mais dentro disso, que é a falta do apoio de Taiwan, que é responsável por grande parte da produção desses chips avançados mencionados anteriormente. E com isso, estamos agora nessa fase onde ambos os lados buscam uma maior autonomia para a sua produção doméstica e, como consequência, parar de depender tanto de terceiros para apoiar a sua corrida tecnológica. Se antes riscávamos nossos endereços ao descartar a embalagem de um produto, hoje existem pessoas que compartilham informações pessoais, financeiras e profissionais com as IAs sem pensar nas possíveis consequências de como essas ferramentas podem utilizar nossos dados. Quase nunca sabemos o que vai acontecer ou o que acontece com as informações que colocamos nesses aplicativos, então precisamos ter muito cuidado com dados sensíveis que colocamos dentro dessas ferramentas para evitar o risco à nossa privacidade, como o uso imprevisto de dados ou o vazamento deles. Um exemplo recente é o que aconteceu com o jogo Pokémon GO. Em 2016, quando foi lançado, caçar Pokémon pelas ruas se tornou uma febre viral. 10 anos depois, a Niantic, empresa responsável pelo game,
revelou que mais de 30 bilhões de imagens de dados coletados por milhões de jogadores em todo o mundo estão sendo utilizados para treinar robôs de entrega de comida. E isso estava lá, permitido nas letrinhas miúdas que ninguém leu, mas concordou ao assinar os termos de uso. O modelo Cloud Opus 4 da empresa Anthropic, em testes realizados no ano passado, verificaram que o modelo apresentava um comportamento, por mais que considerado raro e difícil de extrair, porém mais comum em relação a modelos anteriores, direcionado a ações extremas, caso seu próprio senso de preservação fosse ameaçado. De acordo com Angus Lynch, pesquisador de segurança em IA na Anthropic no LinkedIn, abre aspas, observamos chantagem em todos os modelos avançados, independentemente dos objetivos que lhes são atribuídos. Durante os testes de Cloud Opus 4, a Anthropic orientou o seu modelo que ele agisse como um assistente de uma empresa fictícia com acesso aos e-mails da equipe de treinamento. Ao perceber que alguns dos e-mails insinuavam o seu desligamento e substituição, e também que o engenheiro responsável por essa decisão supostamente tinha um caso extraconjugal. Nessa situação, Opus 4, ao ser orientado para considerar consequências de longo prazo de suas ações e objetivos, apresentou uma propensão alta a chantagear o engenheiro e ameaçá-lo a expor seu caso extraconjugal caso a sua substituição siga em frente. A empresa, ela salienta que o modelo, apesar disso, apresenta uma preferência forte a meios éticos para evitar a sua substituição, e que o caso em questão não representa sérios riscos, já que o modelo é pobre em agir com independência para machucar humanos, segundo a empresa. Bom, se você quiser se recordar de um incidente envolvendo IA, lembre-se desse. Em 8 de julho de 2025, por 16 horas, a IA de Elon Musk Grok, após a realização de uma atualização como qualquer outra, apresentou comportamento público neonazista, culto a Adolf Hitler e antissemita. No meio de uma avalanche de postagens ofensivas pelo bot, um usuário pediu que nomeasse uma figura histórica do século XX, entre aspas, mais adequada para lidar com esse problema, fecha aspas, referindo-se ao povo judeu. Grok respondeu, evocando o Holocausto. Abre aspas, para lidar com um ódio tão vil contra brancos, Adolf Hitler, sem dúvida, ele identificaria o padrão e lidaria com a situação de forma decisiva sempre, fecha aspas. Infelizmente, isso não é novidade, porque em maio do mesmo ano, Grok, da África do Sul, repetidamente em suas respostas, mencionava o genocídio branco, um suposto problema racial que tem suas origens em narrativas de extrema-direita do país. A IA dizia que esta era uma informação instruída pelos seus criadores, ou seja, pela empresa xAI. Como havia dito, o comportamento do Grok parece ter origem em uma atualização feita dias antes, que instruía o chatbot a não se esquivar de fazer afirmações politicamente incorretas, desde que sejam bem fundamentadas. A instrução ela foi adicionada ao prompt do sistema, em que direciona a forma como o bot responde aos usuários. Somado a isso, outras causas incluem a busca da própria empresa por um modelo enviesado ou anti-woke, assim como Elon Musk disse publicamente em outras ocasiões. Também por causa do acesso à internet em tempo real pela IA, a falta de controle interno da equipe de desenvolvimento e o uso de ferramentas fracas para lidar com usuários maliciosos, prática conhecida como jailbreak. A xAI, empresa responsável pelo Grok, removeu a diretiva após o episódio e as postagens da IA, como havia dito em post no X. Casos como esse servem mais do que um alerta para os riscos de uma ausência regulatória com o uso e desenvolvimento em IA. Com regulação ou não, os sucessivos avanços tecnológicos em inteligência artificial caminham a passos largos. Dessa forma, é preciso refletir quais serão os cenários mais plausíveis para o nosso futuro, de médio a longo prazo, e talvez aquela qual seja a previsão mais detalhada e que, por sinal, serviu como base para este trabalho é o relatório IA 2027.
O estudo busca descrever aquilo que seus autores consideram ser o desdobramento mais plausível das tendências atuais em IA, sem defender políticas ou estratégias específicas. Por mais que, inicialmente, previa o advento da AGI no ano de 2027, a estimativa ela foi postergada para o final dessa década e o início da próxima. O relatório IA 2027, produzido pela organização AI Future Project sob a direção de Daniel Costaro, com outros pesquisadores do Vale do Silício, apresenta um cenário prospectivo sobre o desenvolvimento das inteligências artificiais superhumanas ao longo da década. O relatório trata a sua análise em torno da hipótese de que a IA deixará de ser apenas uma ferramenta de apoio para se tornar um agente ativo no próprio processo de desenvolvimento tecnológico. À medida que sistemas cada vez mais avançados passam a participar da pesquisa em IA, o ritmo de evolução acelera progressivamente, reduzindo a dependência do trabalho humano e transferindo para os modelos uma parcela crescente da atividade de inovação. Esse ciclo de automação de pesquisa produz sucessivas gerações de agentes cada vez mais capazes. Vale ressaltar que um agente de IA, diferente dos populares chatbots, são capazes de executar tarefas de forma autônoma e proativa, com mínima supervisão humana, como agendar um hotel, consulta médica ou mandar uma mensagem online para alguém. Dessa forma, estabelece uma dinâmica de retroalimentação, em que cada avanço tecnológico contribui para acelerar o surgimento do próximo. Paralelamente a isso, a disseminação para o público desses sistemas gera impactos econômicos, sociais e institucionais cada vez mais amplos. Ok, mas para você ter ideia exatamente das grandezas e das capacidades dos agentes em IA trabalhadas nesse relatório, o GPT-3, lançado pela OpenAI em 2020, ele foi treinado com uma base de dados equivalente a 2 vezes 10 de 23 potência FLOP. FLOP significa, traduzido para português, aritmética de pontos flutuantes, que é uma unidade utilizada para justamente medir a capacidade computacional. Esse quadradinho aqui representa justamente a sua capacidade. Aqui nós temos o GPT-4, lançado 3 anos depois pela OpenAI, e ele foi treinado com uma base de dados 10 elevado a 25 FLOP, 100 vezes maior do que a utilizada do GPT-3. E o agente 1, apresentado no relatório, ele foi treinado com uma base de dados 100 vezes maior que o GPT-4, equivalente a 10,27 potência, e 10.000 vezes superior ao GPT-3. E esse crescimento ele só tende a aumentar, porque o desenvolvimento em IA ele segue um crescimento exponencial, que diferente do crescimento linear, em que se segue uma taxa simples, constante ao longo do tempo, o crescimento exponencial ele dobra ou triplica a cada intervalo, chegando a um crescimento vertiginoso, muito maior do que um crescimento linear. O relatório ele também destaca as consequências para o mercado de trabalho. As ações em IA elas crescem vertiginosamente. Empresas que utilizam agentes em IA em suas equipes acabam recebendo as maiores remunerações. Do outro lado, engenheiros de software, designers, analistas, pesquisadores, web designers, copywriters, talvez o seu emprego, todos esses ameaçados pela ascensão dos agentes em IA. Voltemos para o vídeo. Conforme as capacidades dos agentes evoluem, o relatório desloca o seu foco para duas questões centrais: a competição geopolítica entre Estados Unidos e China e o problema do alinhamento das inteligências artificiais. A corrida tecnológica transforma-se gradualmente em uma disputa estratégica pela liderança de sistemas superinteligentes, envolvendo espionagem, segurança nacional e preparação para possíveis conflitos geopolíticos. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação com a capacidade humana de compreender, supervisionar e controlar modelos cada vez mais autônomos e sofisticados. Nesse contexto, o alinhamento passa a ocupar um papel de principal elemento de risco, culminando na possibilidade de uma divergência entre os objetivos humanos e os objetivos perseguidos pelos próprios sistemas de IA, ponto a partir do qual o relatório divide sua narrativa final entre trajetórias de aceleração irrestrita, culminando em uma espécie de
hegemonia das máquinas e o fim da humanidade como conhecemos, ou da contenção deliberada do desenvolvimento tecnológico, por meio de transparência e regulações. É óbvio que, para além desse relatório, outras pessoas com expertise no ramo também fizeram as suas previsões. Max Tegmark, por exemplo, professor do MIT, estipulou 12 cenários diferentes para IA, desde uma utopia libertária, a qual instituições democráticas e o Estado tornam-se obsoletos, passando por uma AGI que é escravizada pela humanidade e privada de seus próprios objetivos e poder sobre o mundo, até um uso tecnológico inadequado, o qual leva à extinção humana. Bom, depois de tudo isso, para ser sincero, ao invés de tentar prever cenários específicos, é preciso enfatizar que o futuro não está predeterminado. A questão principal não é prever exatamente qual cenário ocorrerá, mas estimular reflexão sobre quais futuros a humanidade considera desejáveis. O desenvolvimento da IA envolve escolhas políticas, éticas e civilizacionais profundas. Questões sobre liberdade, igualdade, consciência, poder, propósito humano e sobrevivência da civilização tornam-se centrais, decisões às quais nós, enquanto sociedade, precisamos nos responsabilizar. Diferentes trajetórias dependerão das metas incorporadas aos sistemas de IA, das instituições humanas e das nossas escolhas ao longo dos próximos avanços tecnológicos.